Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos, sejam todas bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de número 43 aqui no Help Química. Moçada, nessa aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com temas bases de arrênios. Nessa aula, o nosso objetivo de hoje é nós aprendermos o que é uma base de arrênios, trabalharmos com sua classificação quanto à nomenclatura e sua classificação quanto à sua solubilidade em água. Então, galera, vem muita coisa legal aqui pela frente, mas é claro que antes de você embarcar com tudo nessa aula, eu já vou te pedir para você deixar aquele joinha aqui nesse vídeo, porque isso é muito bom para o crescimento do canal. E é claro que eu já vou deixar já vou pedir para você deixar um comentário bem legal aqui nesse vídeo, para que novas pessoas também possam ver como que ele é bacana e que vocês também se inscrevam no canal e clique aqui no sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Enquanto você faz isso daqui agora, eu vou tocar a nota de abertura rapidinho e já volto para nós iniciarmos a aula de número 43. Muito bem, então, pessoal. Se inscreveram aqui no canal? Já deram aquele joinha bem bacana aqui no vídeo? Então tá bom. Feito tudo isso, então, enquanto tocou a nota de abertura, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Galera, nesse capítulo 5 aqui no Help Química, nós estamos trabalhando com as funções químicas inorgânicas. Então nós já vimos até agora a definição do que era um ácido. Agora, pessoal, nós vamos ver a definição do segundo tipo de função inorgânica, que são as nossas bases. Beleza? Moçada, nas bases, então, nós vamos continuar trabalhando com a definição de arrênios. Beleza? Bom, qual que é o pulo do gato aqui para nós trabalharmos com as bases? As bases vai ser aquela substância que quando ela estiver dissolvida em água, ela vai ter como único ânion liberado o íon OH-. Beleza, pessoal? Então, esse é o esquema geral. Então, esse íon aqui, eu vou até fazer um destaque nele aqui, o OH-, ele vai ser o nosso mocinho que vai indicar, que vai caracterizar a presença de uma base. Então, assim sendo, pessoal, se nós fôssemos fazer, por exemplo, eu vou fazer um esquema aqui de uma base. Uma base, eu vou pegar um elemento qualquer aqui, que eu vou chamar de C, C indicando que é um outro cátion. Ela vai ter aqui, junto desse C, um OH-, um OH, perdão. E esse OH vai ter uma quantidade Y aqui desse carinha. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa definiçãozinha aqui que nós vamos ter aqui do OH. Se esse cara ele for dissolvido em água, então lembra que quando tem essa seta com o H2O em cima, com a água em cima, é como se eu estivesse falando para vocês assim, olha, eu estou dissolvendo esse mocinho em água. Então ele vai liberar o cátion, que vai ter uma carga exatamente equivalente a esse Y- aqui, certo? E vai estar liberando uma quantidade Y de OH-. Deixa eu só arrumar esse Y, ele saiu meio feinho aqui. Opa. Bom, então, esse daqui é o esquema geral das bases, beleza? Onde que esse Yzinho aqui de baixo, pessoal, ele é o nosso índice. Esse carinha é chamado de índice.
Então ele vai estar me indicando a quantidade de OH- que eu vou ter aqui nesse mocinho, correto? Esse Y aqui, né, que antes da seta era o índice, ele vai estar me indicando qual que é o módulo, né, pessoal? O módulo aqui nós podemos entender como sendo um número, ok? Então nós podemos entender aqui esse módulo sendo um número, e esse módulo ele vai me indicar a própria carga, vai me indicar o tanto qual que é a carga desse cátion que está acompanhando. E esse Yzinho aqui na frente, ele vai continuar me indicando, né? Então esse cara aqui indica o quê, professor? Ele indica quantidade, ou seja, ele vai me indicar o tanto de OH- que foi formado nesse sisteminha. Vamos ver aqui alguns exemplos, né, para vocês entenderem melhor essa ideia desses esquemas. Então, quem faz anotações, acompanhem aí, fazendo favor, moçada. Olha só. Primeiro exemplo aqui, vamos imaginar que a base que eu tenha seja o NaOH. Beleza? O clássico NaOH. Primeiro, como que você bate o olho nessa criança e você fala que ela é uma base? Porque as bases, galera, elas vão terminar aqui, ó, em OH, beleza? Então, bateu o olho em uma substância e ela terminou em OH, ela é uma base. Ai, professor, tem uma exceção nisso? Tem. Qual que é a exceção? HOH. Que o HOH é a própria água, beleza? Então lembra que eu falei com vocês algumas aulas atrás, que eu falei assim, a água é a exceção, porque ela começa com H e não é ácido. Agora, ela termina com OH e também não é uma base. Beleza, pessoal? Então, são essas duas exceçõezinhas que nós temos aqui no nosso meio. Bom, então feita essa criança, pessoal, pelo esquema geral, então, o que acontece? Quando eu não tenho um parênteses e eu não tenho nada aqui, é como se eu tivesse só um OH. Então, quando eu dissolver esse cara, né, quando eu dissolver esse NaOH, que é a famosa soda cáustica, em água, como aqui depois do OH é como se eu tivesse o número 1, me indicando que só existe um OH no nosso meio, a ionização ficaria Na mais 1 e OH menos 1. Só que quando eu tenho 1 aqui na frente, eu não preciso expressar, então eu deixo só a carguinha. Então, o carinha formado aqui é o Na mais e também o OH menos. Beleza, pessoal? Facinho, facinho? Sim! Vamos ver um segundo exemplo, então, para quem ainda não achou facinho, facinho. Eu vou pegar aqui, ó, o CaOH2. Agora eu já coloquei um número aqui, depois do OH, que seja diferente do 1, beleza? Então, galera, olha só que bacana. Pelo esquema geral. O esquema geral fala que eu tenho um cátion, tá aqui o cátion, que é o próprio cálcio. Acompanhado de um OH, tá aqui o OH, e aonde que eu tinha o Y, eu passo agora a ter o 2, beleza? Esse 2 que foi formado aqui, ele está me indicando a quantidade de OH que eu tenho nessa estrutura. Ok, pessoal? Facinho, facinho? Sim! Então, tá bom. Quando nós fazermos, então, galera, essa dissociação, olha só. Vai vir aqui com H2O, né? Lembrando sempre que eu estou dissolvendo em água, e aí vai estar me liberando o cátion, que é o Ca. Cátion tem a carga positiva. Olha só, o Y, que é o número que estava aqui embaixo no OH, passa a vir aqui em cima, acompanhado de um sinal positivo. Beleza? Isso então está me indicando que há um cátion. E eu tenho junto com isso o quê? Um 2, esse 2 então passa a vir para frente, e o OH
Sempre respeitando o esqueminha geral aqui das nossas bases. Beleza, pessoal? E aí, galera, como que eu sei que o CaOH2 é uma base? Eu sei porque ele aqui, ó, tá vendo? Ele é terminado em OH. Pessoal, um outro pulo do gato que nós precisamos também pensar é o seguinte: o produto, ou seja, o que vai vir depois das setas aqui no esquema geral das bases, eles vão liberar o quê? Eles vão liberar aqui, eles vão estar em aqui. Liberar não, né, galera? Vão estar dissolvidos em água, por isso desse aqui. Então, quando você coloca a base aqui, você coloca o aqui para indicar que está dissolvido em água. Tranquilo, pessoal? Vamos ver um terceiro e último exemplo desse esquema geral, então, só para ninguém sair dessa primeira parte com dúvidas. Então, olha só, galera. O nosso próximo exemplo aqui, vou colocar aqui o exemplo C. Eu vou pegar o PbOH4. Então tá aqui a nossa base. E aí, se eu dissolver ela em água, H2O aqui, o que vai rolar aqui, pessoal? Eu vou ter Pb4 mais, visto que o Y, né? Vou até fazer um destaquezinho aqui no nosso Y, que seria o índice da nossa base. Então, é como se aqui eu tivesse o Y, beleza? O Y vai me indicar a quantidade de quem, galera? Do próprio OH que eu tenho aqui, correto? Esse mesmo Y, eu expresso ele aqui em cima no módulo da carga positiva. E eu tenho também mais o quê? Mais 4, né, que é esse próprio númerozinho aqui, OH menos. Como, galera, nós utilizamos água para dissolver esse carinha, nós não podemos esquecer, então, que tá tudo isso daqui em solução aquosa. Tá tudo isso dissolvidos em água. Beleza, pessoal? Facinho, facinho? Sim! Então vamos avançar aqui um pouquinho, galera. Tá muito fácil. Vamos deixar essa brincadeira mais emocionante. Bom, seguindo aqui a sequência, nós vamos trabalhar com a nomenclatura das bases. Beleza, pessoal? Bom, a nomenclatura das bases, galera, elas são bem tranquilas, elas são um pouquinho até mais fáceis do que aquelas nomenclaturas que nós víamos nos ácidos. Por quê? Como nós damos a nomenclatura de uma base? Nós vamos seguir o esquema hidróxido mais di mais o nome do elemento que acompanha o cátion. Então, para isso, nós precisamos consultar a tabela periódica mais o número do NOx da carga. Pessoal, no meu site eu vou deixar para vocês uma tabela periódica, beleza? Meu site ele tem na descrição, no vídeo descricional do Help Química. Quando você entra no canal, aquele videozinho de apresentação, eu tenho o link lá do meu site com todo o material que eu utilizo aqui no Help Química para você estar adquirindo, baixando, salvando aí gratuitamente, beleza, galera? Então, né, lá na parte do site dessa aula, eu vou deixar junto também uma tabelinha periódica, tá bom? Bom, então vamos lá, galera. Como nós vamos dar a nomenclatura dessa base? Eu trouxe 3 exemplos aqui para nós fazermos juntos aqui. Primeira coisa de tudo, antes de nós sairmos da nomenclatura, vamos pegar aqui quais são os nomes dos nossos cátions, ou seja, dos elementos que estão acompanhando o OH. Beleza, pessoal? Então, assim, eu já consultei eles aqui antes para nós ganharmos um pouquinho de tempo. Então, esse primeiro elemento aqui, ele é o sódio. Esse segundo elemento aqui de baixo, ele é o chumbo. E esse terceiro elemento aqui, ele é o
ferro. Beleza? Então, galera, esses são os elementos dos quais nós vamos estar trabalhando aqui. Bom, nesse primeiro exemplo, então, como que nós damos a nomenclatura para esse cara? Primeiro, seguindo a receita aqui em cima. Isso é uma receitinha, tá, galera? Então nós vamos seguir o passo a passo dela. Vamos colocando hidróxido mais o di mais o nome do elemento do cátion. O nome do elemento do cátion é o sódio. Então esse cara aqui é o hidróxido de sódio. Ai, professor, mas aqui está falando, ó, o número do NOx, né? Ou seja, o número da carga. Nós vimos que a carga do cátion, ele vai ser o quê? Vai ser o próprio númerozinho aqui de baixo. Que no esquema geral, eu estava chamando esse númerozinho aqui de baixo de Y, certo? Como o NaOH ele não tem esse númerozinho aqui, depois do OH, eu não preciso me preocupar com esse último passo da receita. Beleza, pessoal? Ai, professor, que confuso! Não, galera, não é confuso, é só muito detalhe. Mas vai dar tudo certo, galera. Vamos lá, confia, vamos ter fé que vai dar tudo certo. E aí, só para dar mais uma apimentada aqui, só para dar mais uma incrementada aqui nessa informação, esse número aqui, tá, galera? Esse número NOx tem que ser em número romanos, beleza? Então essa representação nós a representamos em números romanos. Vamos ver isso nos próximos dois exemplos? Então olha só, galerinha. Seguindo aqui a receita, nós temos hidróxido. Então vamos colocar que esse nosso primeiro carinha é o hidróxido mais o de quem? Quem que é esse cara? Ah, esse cara é o chumbo. Então nós temos aqui o hidróxido de chumbo. Só que vocês estão notando que tem um 2 aqui na frente? Opa, esse 2 é o próprio número NOx, ou seja, o número da carga. Então eu tenho que expressar ele aqui na frente, só que na forma de algarismos romanos, né? De números romanos. Então esse cara aqui, ele é o hidróxido de chumbo 2. Beleza? Então eu fiz aqui a representação do hidróxido de chumbo 2. E aí, galera, antes de fazermos o terceiro, eu queria que vocês dessem uma pausa nesse vídeo e tentassem fazer o item C. Beleza? Então, pausa aí e tenta fazer o item C. Bom, então partindo já do pressuposto que vocês já pausaram, de que vocês já tentaram, agora eu vou fazer a resolução aqui com vocês, beleza? Então, galerinha, seguindo a sequência aqui, o que nós temos? Nós temos o hidróxido. Então, nós temos aqui o hidróxido de ferro. Então, tá aqui o nosso hidróxido de ferro. Eu não tenho uma carguinha aqui, que é esse 3, que no esquema geral é o nosso próprio Y. Então, esse carinha vai ser expresso aqui na frente na forma de algarismos romanos. Então, o FeOH3, ele é o hidróxido de ferro 3. Beleza? Galera, fala sério. Muito fácil, não é verdade? Sim! Então, aqui estamos com a nomenclatura das bases. Então, caminhando já para o final, galera, vamos aqui para a nossa última parte da aula, que é o quê? A classificação das bases. Beleza? Bom, moçada, essa classificação das bases, então, ela pode ser feita de algumas maneiras. Por exemplo, quanto à quantidade de hidroxila, né? Então, se eu tenho uma hidroxila liberada, ou seja, se eu tenho um OH, é uma monobase. Se fossem duas, dibase. Se fosse três, tribase. Se fosse 4, tetrabase. Se fosse 5, não existe. Beleza? Então nós temos aqui a classificação quanto à quantidade de hidroxila, que basta apenas nós olharmos para esse númerozinho aqui,
que acompanha a formulazinha. É o númerozinho que no esquema geral, né, galera? Como eu falei várias vezes, esse númerozinho aqui de baixo, que no esquema geral nós o chamávamos de Y, beleza? E quanto à solubilidade das bases em água, galera, o que nós temos aqui então? Quanto à solubilidade das bases, nós temos aqui que se essa base ela está acompanhada de um metal alcalino, né, galera? Nós vimos isso na aula, na playlist de tabela periódica, que era no capítulo 3. Essa base vai ser solúvel, né? Então, basicamente, todas as bases de metais alcalinos são solúveis. E alcalinos terrosos, elas vão ser solúveis, né? Só um pouquinho, né? Uma partezinha ali vai ter uma dificuldade mais para solubilizar. Só que se essa base ela é formada pelos átomos de berílio e magnésio, aí não, aí esses carinhas eles são assim praticamente insolúveis em água, beleza? Agora, se nós temos aqui umas bases, né, assim, formada por outros metais, né, que não sejam nem alcalino terrosos, essas bases elas em água são praticamente insolúveis, beleza? Às vezes você vai precisar ou fazer um aquecimento ou aumentar a pressão para fazer ela solubilizar ali em água. E, galera, tem uma curiosidadezinha aqui, que a nossa única base que não é formada por metal, que é o hidróxido de amônio, que é o NH4OH, essa basezinha aqui, ela praticamente é muito solúvel em água, mas muito solúvel mesmo. Tanto que o NH4OH ele é derivado da amônia e até a própria água do seu suor ela é capaz de solubilizar, confirmando assim que essa base ela é muito, muito, muito solúvel em água. Beleza? Bom, moçada, essa foi a nossa aula de número 43. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido algo novo nessa aula. Né, por favor, não deixe de dar aquele joinha aqui nesse vídeo não. E para você, meus Help Guerreiros, que você busca conteúdo exclusivo, torne-se membro assinante do Help Química, é bem baratinho mesmo e você passa a ter acesso a vídeos que são exclusivos para vocês. Tá bom? Pessoal, um beijo no coração e nos vemos no nosso próximo encontro, onde nós vamos ver algumas aplicações das bases. Aguardo vocês, galera. Beijinhos e até lá. Tchau!